Pessoal, voltamos para a terceira parte do vídeo nosso de gases, ok? O estudo dos gases. Estamos para finalizar já. Eu voltei aqui no quadro anterior, para quem assistiu a segunda parte do vídeo, a gente finalizou nessas conclusões. Então eu retomei para servir como gancho, né? Então nós discutimos que uma transformação isobárica é aquela em que a pressão permanece constante. Então a relação V sobre T vai dar um valor constante. Também a transformação isocórica, que é aquela em que o volume, né, as dimensões ocupado pelo gás permanecem constantes. Então a relação P sobre T permanece constante. E por último, uma transformação isotérmica, que é aquela em que a temperatura permanece constante. E aí o produto P vezes V permanece constante, né? Então aqui nós temos que o volume e a temperatura são grandezas diretamente proporcionais, a pressão e a temperatura também são grandezas diretamente proporcionais e, por último, a pressão e o volume são grandezas inversamente proporcionais. Se o volume aumenta, a pressão diminui. Se o volume diminui, a pressão aumenta. Tudo bem? Bom, aqui nós coloquei a seguinte situação. Ó. Eu tenho um gás ocupando esse recipiente, então ele ocupa, né, ele ocupa um certo volume, ele está a uma certa temperatura e, consequentemente, ele exerce uma certa pressão. Então, o que nós iremos fazer? Mudar uma das três variáveis desse corpo. Pode ser que eu mude as três, mas a gente já sabe, né, qual é a relação entre essas coisas. E se a gente pega essas três informações e junta todas elas, a gente vê que a gente chega na seguinte conclusão, que a pressão inicial do gás, o volume inicial do gás e a temperatura dividido pela temperatura inicial do gás, vai ser a mesma regra, a mesma relação depois que eu fizer essas alterações do gás. Ou seja, eu posso modificar todas essas variáveis, mas todas elas têm causas e consequências, né? Deixa eu explicar melhor isso. Quando você diminui a temperatura, por exemplo, o volume também diminui, né? Quando você diminui a temperatura, a pressão também diminui. Então, você pode mudar todas as variáveis do gás, levar o gás a um outro estado, mas esse conjunto de variáveis, quando colocados dessa forma, pressão vezes volume sobre temperatura, isso vai sempre ficar constante. Isso é uma grandeza invariável, ok? Veio dessas conclusões aqui. Só que para essas três variáveis, né, pressão, volume e temperatura, colocadas dessa ordem, se tornarem invariáveis, uma condição precisa ser dada. O número de moléculas precisa permanecer constante. Então tudo bem, eu posso fazer o que eu quiser com o meu gás. Posso dobrar a temperatura dele, que eu sei que o volume vai dobrar. Eu posso diminuir o volume dele, porque eu sei que daí a pressão vai aumentar e a temperatura não. Posso fazer o que eu quiser, mas eu não posso mudar o número de moléculas. Então essa é a condição necessária. O número de moléculas não será alterado nessas transformações gasosas. Tudo bem? Então, vamos considerar que N vai ser o nosso número de moléculas aqui dentro. Esse N, ele é constante. Ok? Tá legal. Bom, se essa relação ela permanece tanto quanto ela permanece igual como antes e como depois, eu posso dizer que esses três caras sempre vai dar um resultado constante. Então, P vezes V sobre T é sempre um valor constante. Esse valor constante, como a gente já citou, vai depender do número de moléculas. E não só, né? Vai depender de uma certa constante. Essa constante serve para regular as unidades de medida, né? Regular os valores. Tá? É uma constante de proporcionalidade. Então, eu posso escrever aqui P vezes V sobre T. P vezes V sobre T é igual a N vezes R. N, número de moléculas. R, constante dos gases. Mexendo um pouquinho, fica P vezes V é igual a nRT. Ok? Essa é conhecida como Lei Geral dos Gases, tá? Essa daqui, Lei Geral dos Gases. Esse N que a gente colocou aqui, ó, vamos só lembrar, química talvez você tenha visto isso. Esse N, ele é a massa da substância, a massa do gás, dividido pela massa molar daquele gás, tudo bem? Então N é massa do gás dividido pela massa molar do gás. Quando a gente fizer um exercício, vai ter um vídeo de exercício, a gente vai com calma nisso. Agora é só os conceitos iniciais, tá? Então ficou P vezes V igual a nRT. Ou seja, a gente consegue perceber algumas coisas, né? Por exemplo, que o produto pressão vezes o volume, ele é
proporcional à temperatura. Então, se eu dobro a temperatura do gás, o produto P vezes V também dobra. Se eu reduzo a temperatura do gás à metade, o produto P vezes V também se reduz à metade. Isso vai fazer toda a diferença daqui a pouco, quando a gente for estudar alguns gráficos. Vai ficar bem bacana ter essa noção de que o produto entre a pressão e o volume é equivalente à temperatura. Não estou dizendo que é igual, porque não é igual, porque depende do N e do R também, mas é proporcional. Aí ajuda bastante. Aquele R ele pode ser dado em duas unidades de medidas diferenciadas. Eu posso ter um R valendo 0,082 se eu estiver usando essas unidades de medida aqui. Ó. A pressão em atm, o volume em litros, número de mols em mols e a temperatura em Kelvin. De fato, para gases, a temperatura sempre precisa estar em Kelvin. Você jamais vai usar Celsius ou Fahrenheit. Isso por um único motivo. Kelvin foi uma escala construída a partir de estudo dos gases justamente para não ter nenhum valor negativo. Okay? Então a menor temperatura possível seria 0 Kelvin. Então não tem valor negativo. Bom, tem problema ter valor negativo quando eu fizer essa conta? Será que tem problema eu trabalhar com gás cuja temperatura dele é menos 20 graus Celsius e eu usar esse valor de menos 20 graus Celsius na equação? Ó, dá uma olhada. Se você colocar menos 20 aqui na temperatura, tudo isso daqui vai se tornar negativo. Porque o N não é negativo, o número de mols não é negativo, o R também não. Então, N vezes R vezes T vai dar um resultado negativo. Então quer dizer que o produto da pressão pelo volume é uma coisa negativa? Ora, volume negativo? Não. Pressão negativa? Não. Então não tem como isso ser verdadeiro. Então por isso que a temperatura tem que ser sempre em kelvins, para que não tenha esse problema de temperatura negativa e, consequentemente, pressão ou volume negativos. Tudo bem? Então sempre em kelvins para não ter problema. Bom, eu já falei desse R, nessas unidades. O próximo é o R colocado no Sistema Internacional de Medidas. E aí ele é 8,31 Joule por mol Kelvin. Lembra que o Joule é uma unidade composta. Tá? O Joule, ele é, na verdade, ó, ele é, vamos pôr um pouquinho mais para baixo, aqui, ó. O Joule, ele é a unidade Newton vezes metros. Isso é Joule, unidade, não é uma unidade primitiva, é uma unidade composta, tá certo? Não é uma unidade básica, ela vem do produto Newton vezes metro. Então ali o Joule, na verdade, ele é o produto de Newton por metro quadrado vezes metro. Repara que se eu cortar esse quadrado com aquele cubo lá, sobra o metro em cima. Daí fica Newton vezes metro, que é joules. Tá? Com isso, a minha pressão, né, a pressão exercida pelo gás, terá que ser dado em newtons por metro quadrado. Ou Pascal. Né? Tenta lembrar dessas associações. Depois a gente faz uma regrinha de transformação. Então, pressão em newton por metro quadrado e volume em metros cúbicos. Tudo bem? Então, eu tenho, e aí embaixo, novamente, continua mol e Kelvin. Então, ou eu tenho duas opções, basicamente. Né? Ou eu vou trabalhar com a pressão em atm e o volume em litros, ou eu vou trabalhar com a pressão em newton por metro quadrado, que é a mesma coisa que Pascal, e o volume em metro cúbico. E aí a gente precisa saber casar essas duas, né? Precisa saber transformar atm para newton por metro quadrado e litro para metro cúbico. Tudo bem? Isso fica para a quarta parte do vídeo, juntamente com o exercício nosso. Tá legal? Falou, um grande abraço, a gente se vê por aí.